Via Justiça de hoje fala sobre as dificuldades da reinserção social de ex-presidiários. Para discutir este tema, nós convidamos o juiz Juarez Moraes de Azevedo, da Vara Criminal e da Infância e Juventude de Nova Lima, e o coordenador do PRESP, o Programa de Inclusão de Egressos do Sistema Prisional da Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais, Saulo Rodrigues de Moraes. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Presos que cumpriram a pena e alcançaram a liberdade estão com dificuldade de obter emprego em Minas Gerais. Como explicar isso? Como acabar com o preconceito da sociedade e o estigma que acompanha o ex-presidiário por toda a vida? Pergunta para o senhor, doutor Juarez. Olha, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é levar a sociedade para conhecer o cárcere, para conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido no cárcere, como nós fazemos com as APACs, em especial aquela de Nova Lima. A partir desse momento em que a sociedade conhece o preso e é conscientizada de que esse preso saiu dessa sociedade e que para ela irá retornar, as coisas começam a ficar mais simples. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que dar educação e preparar esse preso profissionalmente para ocupar o seu espaço aqui fora. Doutor Saulo, quais são as estatísticas de reinserção dos ex-presidiários no mercado de trabalho em Minas? Bom, o que nós vemos é uma grande dificuldade para se trabalhar essa reinserção. Mas nos últimos anos os avanços são muito grandes, né? Nós percebemos que, além de toda uma defasagem, um gargalo na educação e na capacitação profissionalizante, né, nós temos que trabalhar com o estigma que há sobre essa pessoa que passou pelo cárcere. Apesar disso, os esforços hoje, como diz o doutor Juarez, em parceria com a sociedade civil, fazem com que a gente pense em perspectivas muito positivas e que já nesse momento já estão em prática, né? Nós temos aí em torno de 100 egressos que estão colocados no trabalho hoje. Isso, se a gente pensar talvez num número grande de pessoas que estão presas ou que ficaram presas, pode parecer pouco, mas não é. Nós temos que pensar aí que todas as políticas sociais existentes no campo da empregabilidade encontram grandes dificuldades. Não vai ser diferente com o egresso. Aliás, vai ser mais difícil ainda devido a todas essas questões que eu falei aqui. Nós teve um jornal de Belo Horizonte que em 2010 saíram das prisões na região metropolitana 1.500 presos e poucos conseguiram a colocação. Isso é verdade? Esse dado, há que se detalhar esse dado, né? Porque há várias situações de saída. Há vários tipos de saída, situações, inclusive o recorte geográfico também. Mas se a gente pegar as próprias políticas que existem no campo do trabalho, os cines, a possibilidade de você ter um número de colocação de 76 pessoas não é pouco, né? Nesse período aí, não é pouco. E temos que pensar também que é um projeto que é muito novo, né? É um projeto que iniciou em 2010. E é fundamental que para esse projeto engrenar que a gente trabalhe outras frentes também, né? Esse programa que eu estou aqui representando, um programa que é mantido pela Secretaria de Estado de Defesa Social, que é um programa de prevenção à criminalidade, ele busca agir não só no campo da empregabilidade. E no campo da empregabilidade é um projeto novo, mas que está tendo grande êxito. Como que o senhor explica isso? No caso, ele dizendo, por exemplo, da região metropolitana, 1.500 foram soltos em 2010, mas só 76 conseguiram emprego. O que está havendo? De quem que é a culpa? É da sociedade ou do Estado? Olha, eu acho que dos dois. A sociedade, pelas notícias que todos os dias são veiculadas, a sociedade tem um receio desse homem preso. E o Estado também não tem feito a sua parte. Agora, há de se dizer o seguinte, o Estado melhorou em muito aqui em Minas Gerais. De uns tempos para cá vem melhorando em muito em termos de execução de pena. Mas se nós pensarmos que se o Estado melhorar a educação e a preparação desse homem para o retorno à sociedade, isso vai melhorar e vai melhorar muito. Porque ninguém vai querer um preso que não está preparado para desempenhar sua função aqui fora. Vamos ver a opinião popular em Belo Horizonte sobre essa situação. Nossa reportagem fez a seguinte pergunta. Presos libertados estão com dificuldade de emprego. Você acha que isso acontece só por preconceito das empresas contra os ex-presidiários ou o Estado também tem culpa por não preparar o preso para ele entrar no mercado de trabalho? Eu acho que as duas questões, mas que o Estado também se envolve nessa questão porque deveria ter um pouco mais de opção para eles, né? Dando oportunidade para eles reintegrar a sociedade. Eu acho que são as duas coisas. Nem as empresas estão abertas para presidiários e nem o Estado ajuda. Não fornece um meio para eles poderem se adaptarem de novo à sociedade.
Eu acho que não tem preparado para voltar para o mercado. Que eu creio que eles têm que ter condição para poder ter uma chance. Chance eles têm. Condição para eles poderem começar. Eu acredito assim. Muita empresa que não garante muito neles ainda, né? Acho que deveria dar mais uma confiança para isso. É, com preconceito mesmo, né? Porque acha que a pessoa errou e não pode regenerar, né? Cair do homem, levantar é de Deus, né? Então, eu acho que deve dar oportunidade para a pessoa, né? Ser alguém na vida, né? Porque tem tanta gente aí desempregada, né? Então, eu acho que deveria, né? Dar oportunidade para a pessoa, né? Tanto o Estado quanto a empresa também pelo preconceito. Então, eu acho que tem que ter tipo uma preparação, tanto para o Estado preparar essas pessoas que vão sair do presídio para a rua e também a quem vai atender esses indivíduos que estão saindo do presídio. Gostaria que os senhores comentassem a fala popular. Vamos começar por Saulo. Bom, eu costumo dizer que qualquer cidadão, independente de ser empresário, se ele adquire a condição de empregador, ele tem dificuldade para lidar com isso. A gente poderia fazer essa pergunta para as mesmas pessoas, dizendo assim, você contrataria? É uma provocação que eu faço em geral nos espaços que eu sou chamado a falar disso. Porque fica fácil pintar também o empresário como o grande vilão, o Estado como o grande vilão e assim por diante, né? E cada um de nós, como que lida com essa situação? É importante pensar isso, como que você, se você numa situação cotidiana depara com uma pessoa que é interessante, você começa a conversar e na medida que você está conversando, essa pessoa diz que passou pelo cárcere, que esteve presa, foi condenada, como que você lida com isso, né? Então, uma das frentes, talvez a frente principal do Presp, além da empregabilidade, é trabalhar essa estigmatização, essa questão que envolve um olhar que tem, imaginário social que tem sobre alguém que foi preso, ela é muito forte, né? Doutor Juarez, o que o senhor achou da fala popular? O senhor achou razoável? Eu achei muito razoável, que corresponde àquilo que eu disse. A culpa dos dois, do Estado e da empresa, da comunidade. A partir do momento que nós resolvermos essa questão, essas duas questões, nós estaremos sem mais esse problema dessa rejeição da empresa e da comunidade para com o cidadão preso. Evidentemente que quem passa pelo cárcere sai de lá com uma dificuldade muito grande, como disse o doutor Saulo. Isso é normal, mas nós temos que quebrar essa barreira. Nós temos que mostrar que o cidadão, ele cometeu uma falta, ele foi recuperado, a partir do momento que ele foi recuperado, ele merece ser reinserido na comunidade. Mas como quebrar essa barreira? Justamente aquilo que eu disse, levando a comunidade para conhecer o cárcere. E aqui eu vou só antecipar um pouco, em Nova Lima nós temos os dois sistemas. Nós temos o sistema comum e temos a PAC. No sistema comum, a comunidade não participa praticamente. Enquanto que na PAC nós temos todas as pessoas da comunidade participam. Sejam na condição de diretor, que o diretor nosso é uma pessoa da comunidade. Nós temos pessoas que vão lá trabalhar graciosamente com o cidadão preso, com o cidadão em recuperação. E a partir desse momento as coisas mudam, porque você vai conhecer quem está lá dentro. Nem todos são ruins. Com relação aos presos, Saulo, eles têm os egressos, né? Eles têm a expectativa que vão conseguir emprego fora ou têm a certeza da realidade, da dura realidade, de dificuldades de obtenção de emprego? Esse é um ponto interessante, porque ele já sai, em geral, desanimado em relação às perspectivas, né? Tem algo aí que é fundamental dizer, que é o seguinte, não é toda pessoa que é presa, que sai do cárcere, que passa por dificuldade de empregabilidade, né? Nós temos situações distintas, né? Talvez sejam uma maioria, mas há pessoas que já existem situações, por exemplo, foi preso, mas a mesma empresa que ele estava antes já tem perspectiva de contratação. Há outras formas de geração de renda que não são necessariamente o emprego formal. Nós temos essa questão da economia mais localizada, que é naquele bairro, naquela rua, que aquele dono da padaria contrata alguém que foi preso porque conhece a história, conhece a família e assim por diante. Então, nos dados do Presp que nós temos hoje, em torno de 35% das pessoas que chegam ao Presp, considerando o último ano e meio que nós passamos a coletar com maior rigor esses dados, mostram que em torno de 35% dessas pessoas se dizem desempregadas. Se dizem, não tenho como gerar renda hoje. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.